Hoje nós estamos vendo uma guerra extraordinária do mundo espiritual contra as crianças, contra os nossos filhos. E diante disso, eu quero mencionar a importância, de fato, das mães e também dos pais de orar e consagrar os seus filhos, as mães consagrarem os seus filhos desde o ventre, os pais orar por toda a casa. E eu quero mencionar alguns textos bíblicos a respeito de mães que consagraram seus filhos desde o ventre. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo do 3 até o versículo 5, você encontra a mãe de Sansão consagrando desde o ventre. Se você ler, você vai ficar espantado. As coisas que Deus pedem a respeito dessa criança. Nem o pai, nem a mãe é mencionado o nome deles. Mas a importância da mãe consagrar o filho desde o ventre. Algo espiritual, algo profundamente espiritual acontece quando você consagra o seu filho desde o ventre. Também o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 1 ao 2, você vai perceber que ele menciona que o próprio Deus o chamou desde o ventre da sua mãe. Ele foi consagrado, abençoado. A sua mãe o abençoou. Sempre, mãe, sempre coloque as suas mãos sobre o seu ventre. Abençoe a sua gestação. Abençoe o que Deus te entregou poderosamente. Não esqueça, Deus colocou em seu ventre um libertador, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém que foi chamado poderosamente por Deus. Quem nunca ouviu falar do chamamento do profeta Jeremias? Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, você vai ver que Deus vai o chamar antes mesmo dele ser colocado no ventre. Deus o chamou. Esta é o grande chamamento de uma mãe, abençoar o filho desde o ventre, porque Deus o chamou. Olha, você tem que entender que a criança é abençoada desde o ventre. E pai, ao pai, já eu tenho uma palavra pro pai, tá? João Batista também foi abençoado e foi consagrado desde o ventre. Capítulo 1 de Lucas, você vai, a partir do versículo 5, 22, 57, você vai perceber esses versículos mencionando o quanto essas crianças no ventre já estavam conectado com o chamado de Deus. O próprio João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Então, assim, não tem que nascer para ser consagrado. É consagrado desde o ventre. Coloque as suas mãos no seu ventre, mãe, e consagre o seu filho. Abençoe o seu filho. Ore pelo seu filho. Declare, profetize sobre o seu filho. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, versículo do 1 ao 19, você vai perceber que ele vai dizer assim, ó, desde o ventre da minha mãe eu fui separado, ou me separou para o santo ministério. Toda criança, Deus tem um chamado. Mãe, é a tua responsabilidade colocar as mãos sobre o teu ventre e abençoar a sua criança. Satanás é louco para fazer o mal. Sabe o que aconteceu esses tempos bem remotos? Na cidade de Manaus, uma mãe consagrou um filho a Satanás. E essa criança nasceu falando. Relatos dizem que essa criança falou desde o dia que nasceu até 7 anos de idade. E uma vez o pai, quando ele completou 7 anos de idade, o pai pegou essa criança e levou essa criança para uma igreja católica. E o padre, naquele dia, batizou essa criança. Desde aquele dia, a criança parou de falar e nunca mais falou. Ela ficou muda, porque aquele espírito havia saído, havia sido extirpado daquela criança.
Aquela criança falava pelo espírito. E desde então ela se encontrou com um pastor depois que ela tinha uns 37 anos de idade. Muda. E ele acompanhou esse rapaz, esse homem já crescido, adulto, e os relatos que deram era isso. A casa dele tinha peregrinações, pessoas iam lá, repórteres e tal. E isso é assustador. Crianças precisam de ser abençoadas, precisam de ser, porque senão vão precisar de libertação mais tarde. Crianças precisam de libertação. A responsabilidade disso está com a mãe, está com o pai, está com o pai, está com a mãe, ou estão com os pais. E eu peço em nome de Jesus, pais, abençoe a vossa casa. A mãe abençoa a criança, mas o pai abençoa toda a casa. A importância do homem se posicionar no seu lar. Em nome de Jesus, entre hoje, pai e mãe, em contato com Deus, em mergulhar com Deus e abençoe os seus filhos, porque a guerra já começou. Eu vou fazer outros vídeos que vai trabalhar exatamente esse assunto a respeito de batalha espiritual na nossa filiação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe esse assunto tão importante.